Olá, muito bom dia a todos, graça e paz. Eu sou o presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Barra do Piraí. E hoje vamos falar sobre a importância da escola bíblica dominical. Para mim, como aluno da escola bíblica dominical, há 39 anos, tem uma importância muito grande. Tá? Foi um grande aprendizado, um grande legado. Eu me tornei obreiro exatamente na escola dominical. Para mim, minha opinião pessoal, hoje é uma das maiores formações de obreiros, é a escola dominical. Não se forma obreiros num culto público, não se forma obreiros numa reunião de obreiro, nem num curso de doutrina. Mas na escola dominical é onde você é visto, lembrado, é na escola dominical. A reunião de obreiro é um ensinamento para toda a igreja e para os obreiros. Tá? A reunião de curso de doutrina. O curso de doutrina é um ensinamento para todos os obreiros, o corpo docente da igreja. Assim como a reunião para obreiros. Mas o maior celeiro que forma o obreiro ainda é a escola dominical. Poucos valorizam. Dos 100% da igreja, tá? Uma parte mínima frequenta a EBD. Então, uma parte mínima da igreja frequenta a EBD. É lamentável também dizer que bem poucos obreiros não gostam da EBD. A boa parte não gosta da EBD. Não gosta e não vai na EBD. Então, para mim, é muito importante frequentar a escola dominical. A gente aprende muito. E lembrando, e é bom lembrar, que a escola dominical, tá? Nós temos que abordar o máximo da lição, extrair o máximo da lição. Não é para a gente ficar contando historinha na escola dominical. Não, contar história não. É estudar a lição mesmo. Estudar mesmo a fundo a lição. Tirar dúvidas sobre o assunto. Né? Eu procuro sempre usar a dinâmica na escola dominical. Eu tenho um modo diferente de lecionar a escola bíblica dominical. Eu tenho um jeito diferente. Eu abordo bem a lição, eu faço os esboços da lição. Eu uso a dinâmica, eu procuro usar a dinâmica na escola dominical. Isso é muito bom. Usar a dinâmica na escola dominical. A interação na escola dominical. Só não aprende na escola dominical quem não quer. E muitos não gostam de escola dominical. Não vão. Não vão e não gostam. Uma boa parte só vai para a noite, que é para pular, dançar, cantar, mostrar a roupa, mas não frequenta a escola dominical. Dos 100% da igreja, bem poucos frequentam a escola dominical. Você pode ver. Há lugares que tem mais gente, há lugares que tem menos gente. Mas o importante é ter a escola dominical. A escola dominical, ela é, segundo o Campo de Madureira, a escola dominical, ela é, tá? Um órgão que evangeliza. É um órgão dentro da igreja que evangeliza. E evangeliza. E ele é uma parte da igreja. E é a igreja mesmo, funcionando num ministério específico, dentro de ensino bíblico graduado. A escola dominical, qual é a função dela? Ela existe para ministrar, tá? Ela existe para ministrar a todos um ensino religioso segundo a palavra de Deus. Isso de maneira pedagógica, metódica, como é de se esperar de uma organização que leva o nome de escola dominical.
ela visa o coração, o espiritual, tendo como manual a Bíblia. A Bíblia é a revelação progressiva de Deus e seu estudo constante sob a orientação do Espírito Santo. Então ela é hoje. Então é importante para nós como obreiro frequentar a escola bíblica dominical. Muito importante. Graças a Deus eu tenho aprendido bastante e procuro passar o máximo que eu posso, extrair o máximo que eu posso na EBD, fazendo esboço. Eu anoto esboço. Eu faço esboço em casa, eu procuro bastante o assunto para poder interar. Faço os alunos que estão lá interagir bastante. Então é importante você atrair as pessoas com a dinâmica da escola bíblica dominical. O escritor Antônio Gilberto ele escreveu um livro muito importante. Antônio Tavares, na realidade, né, da CPAD, escreveu um livro muito importante. Esse livro aqui, eu creio que muitos têm esse livro. É um livro muito importante para você que é aluno da escola dominical e também professor. É um livro muito importante que todos deveriam ter na sua estante e ler. Hoje, a desculpa de muitas pessoas para não estar na escola dominical, eles têm várias desculpas para não ir à escola dominical. Está cansado, dormiu tarde de sábado para domingo, está cansado, não vai, tá? É justificável. No outro domingo seguinte, está cansado de novo, dormiu tarde e não pode ir à escola dominical. Aí no outro domingo, está cansado de novo, chegou tarde de um evento que foi, de uma festa, de um churrasco, e não pode ir à escola dominical, tá? Então, fechou um mês e ele não foi. Fechou o segundo mês e as mesmas desculpas, ou então traz uma nova desculpa, né? Ou traz uma outra justificativa, e muitos até falam, hoje estão usando muito o termo, por motivo de força maior, não vou poder estar na escola dominical. Aí vai se tornando um hábito. Aí quando o crente vê, o crente se afastou da escola dominical. Aí o nome dele que está no relatório, automaticamente, quando ele se afastou, já faz muito tempo, meses, anos sem ir. Quer dizer, quando chegar o novo material didático da escola dominical, você não corre nem como colocar lá. E é dívida isso aí. Muita gente não vai. Então, a segunda desculpa, porque as pessoas não têm desculpa, que é justificativa, tá? Que é justificada na realidade. A segunda desculpa que as pessoas não vão à escola dominical. Está frio, a iluminação da igreja não é boa, o professor não é preparado para dar aquela matéria, é isso e aquilo, enumeram uma série de coisas para não ir. Muitos não vão. O mais engraçado é que exatamente no horário da EBD, que muitos dão desculpa para não ir, eles estão online na internet, estão postando nas redes sociais que estão em algum evento e deu desculpa que não pôde ir à escola dominical porque está cansado. Engraçado, para o passeio, para o lazer, você não pode vir nenhum domingo na escola dominical para aprender. Mas quando vem à noite, quer ensinar, quer exortar, quer dar lambada, quer profetizar, mas não frequenta a escola dominical. É o maior celeiro hoje em andamento, é a escola dominical. Eu, graças a Deus, eu comecei a frequentar a escola dominical, eu tinha 17 anos, não é isso? Eu tinha 17 anos, hoje eu estou com 56 anos, mas foi aos 17 anos que eu comecei a frequentar a escola dominical. E peguei gosto pela escola dominical. Me lembro que a primeira experiência minha na escola dominical, na Assembleia de Deus, Ministério de Paracambi, em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, foi quando eu iniciei na escola dominical, aos 17 anos. E comecei a pegar gosto pela coisa, que eu sentava na classe e ia aprendendo o que o professor ia falando. E fui pegando gosto
não faltava um domingo. E a cada domingo era uma lição mais importante do que a outra. Até que um dia teve uma reunião de obreiros e não tinha ninguém para supervisionar a escola dominical e dar aula para os alunos. Ser o superintendente e distribuir as funções com os professores. Lembrando que o papel do superintendente na escola dominical, o superintendente na escola dominical, ele não é para dirigir a classe, não. Essa função do professor da escola dominical. A função de um superintendente dentro da EBD é supervisionar o trabalho dentro da escola dominical. Ver como é que está o andamento das classes. Como é que está o desempenho dos professores. Qual é a dúvida que eles têm. É fazer uma instrução de professores antes da escola dominical. Quantas instruções eu participei, graças a Deus, isso aí é bom. Uma instrução para professores de EBD, antes da EBD, antes das 9 horas. Isso instrui o professor no que ele vai falar. A instrução é exatamente para ele poder falar sobre o assunto que a revista está falando. Para chegar lá, não cometer muitas gafes e não começar a fazer da escola dominical um culto de testemunho ou de historinha. E abordar bastante a lição e os pontos mais difíceis que ele tem dificuldade. Esse é o papel do superintendente da escola dominical. Conferir se o material didático das classes chegaram. Isso é o papel dele. Então isso é muito importante, a escola dominical. E eu me lembro que me deu essa tarefa, eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer? Eu nunca peguei essa função. Estava novo ainda na igreja. Mas graças a Deus eu peguei. Fui desenvolvendo até que gostaram até que gostaram do meu modo de lecionar a classe, porque eu sempre usava a dinâmica para a escola dominical, trazer a dinâmica para a escola dominical, isso é muito importante, que você faz os alunos interagir na lição, eles ficam mais focados na lição, não tem tempo de ficar batendo papo, andando, eles ficam focados, eles perguntam ao professor. É lógico que tem aluno que se você dá corda para ele aí, e dá um show em aprendizado. Então a dinâmica é muito importante dentro da EBD, fazer a dinâmica, a interação com os alunos, e eu comecei novo. Eu me lembro que um dia me botaram para lecionar pela primeira vez, aos 17 anos, uma classe de só obreiros, onde tinha pastores e presbíteros, diáconos, gente com faculdade e gente com grau de escolaridade bem elevado. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar na frente desse pessoal todo? Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus, ele me deu o discernimento para poder então lecionar a classe. E graças a Deus que eu fui me desenvolvendo bem na EBD. Depois eu saí, fui para outro ministério, onde eu estou até hoje, que é Madureira, casei, e a responsabilidade continuou. Só que eu pensei que não ia pegar mais classe e não ia lecionar, pelo contrário. Voltei a pegar classe para lecionar novamente. Já lecionei classe de mocidade, de irmãs e de irmãos. Criança nunca. E graças a Deus que depois, com o tempo, eu fui aprendendo a fazer o quê? Esboço. Eu tenho os esboços. Toda vez que eu vou gravar a lição bíblica de escola dominical, eu faço um esboço. Eu faço uma pergunta para mim mesmo, dentro do textuário, dentro do texto, do título da lição, eu faço uma pergunta para mim mesmo. Eu acho muito importante. Eu converso comigo mesmo quando eu estou estudando a lição, quando eu faço o esboço. Eu faço um rascunho
Depois que eu faço o rascunho das 3 partes da lição, aí sim eu vou fazer o vídeo. É muito importante. Esse é o método importante do que eu chegar lá, não estudar a lição e em cima da hora eu lecionar a classe. Ah, não vou estudar não, quando chegar lá o Espírito Santo vai falar comigo. Não, você tem que estudar, amigo. Fazer um esboço, se preparar. Se preparar em casa. É muito importante isso aí, tá? É muito importante. E o ensino religioso da escola dominical começou exatamente em 1780, no sul da Inglaterra. Foi lá que começou. Tá? O jornalista evangélico chamado Robert Hikes, essa escola dominical a princípio era só para meninos. Pouco depois criou uma escola similar para meninas. Essas crianças perambulavam pelas ruas, entregues à ociosidade, ao abandono e ao vício, sem qualquer orientação espiritual. Olha aí, começou com crianças o trabalho da escola dominical. Hoje, as professoras de escola dominical, têm um papel fundamental dentro da escola dominical. Por quê? Através delas, muitos irmãos que hoje são obreiros passaram pela mão dessas irmãs. Passaram pela mão dessas irmãs. E eu me lembro que aqui, na congregação onde eu estou hoje, dirigindo pela misericórdia de Deus, tem uma irmã que no começo está o nome dela aqui, mas hoje ela é uma das maiores incentivadoras e orientadoras dentro da escola dominical. Tem um papel fundamental, porque ela vai de casa em casa no domingo de manhã, busca as crianças para a escola dominical. Ela traz, tem dia que tem 15 crianças, tem dia que tem 10, tem dia que só tem uma. Mas ela vai buscar em casa, ela vai em casa buscar, ela traz. Em casa, dá o lanchinho para eles, toma a matéria deles, depois leva para casa. Ele tem 15 crianças, teve um dia que chegava 20 crianças na escola dominical. E você vê a alegria das crianças, e muitas das crianças que hoje são jovens casados, obreiros, passaram pela mão dessa irmã que hoje eu estou falando. Passaram pelas mãos dela. Alguns passaram pela mão dela e outros pela minha mão. Eu estou na Assembleia de Deus de Madureira há 35 anos. Eu tenho 39 anos de crente. 4 anos deles eu passei no Ministério de Paracambi. E 35 anos eu estou dentro da Assembleia de Deus de Madureira, em Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Hoje o meu pastor presidente é o pastor Judásio José dos Santos. Essa irmã, que é uma grande formadora de pessoas preparadas para a escola dominical, as crianças que passavam pela classe dela e aqueles que tinham 12, 13 anos, não queriam mais ficar na classe de crianças. Então eles vinham para a classe onde eu lecionava, classe de jovens. E eu sempre fazia a dinâmica com eles. E tinha vezes que a gente dava até prêmios para eles poderem responderem as perguntas da escola dominical. Isso é muito importante. Dava prêmio para eles, dava pergunta bíblica para eles. Como que eles interagiram? Não quero muito se gabar, não quero se gabar, não é meu mérito se gabar, não. Não é meu mérito falar bem de mim, também não. É necessário que eu diminua e que Cristo a cada dia cresça na minha vida. Mas graças a Deus, pelas minhas mãos, passaram muitos que hoje são presbíteros e até mesmo pastores. Passaram pela minha mão. Passaram pela minha mão lá com 12, alguns passaram com 18, 20, 30 anos. Tive o privilégio de ensinar eles, e muitos deles
às vezes encontra conosco e fala da importância da escola dominical quando eu era professor deles. Eu procuro sempre na escola dominical não ficar contando muita história. Eu não conto história na escola dominical. Eu foco na lição. Eu procuro colocar o foco na lição, interagindo na lição. Eu trago a lição como se eu estivesse vivendo a realidade dela. Eu interajo bastante comigo mesmo e interajo com o público. Isso é muito importante. Porque se você contar historinha na escola dominical, a revista está cara. Tem que aproveitar bem o tempo na EBD para você, então, transmitir conhecimento na EBD, na Escola Bíblica Dominical. E isso é muito importante. Tá? O professor está sempre ligado na escola dominical. Isso ajuda muito, muito mesmo, tá? Traz uma orientação muito grande. O professor dele está sempre ligado na escola dominical. Eu ensino eu. Por que a falta de professores? Por que o pastor me nomeou professor? E por que não quis desagradá-lo? Uma pergunta que tem num livro aqui, muito importante, que eu tenho aqui um livro, tá? Da CPAD. Não convém falar muito sobre ele, tá? Mas tem um papel muito grande do emissor. Tem o emissor e tem o receptor na escola dominical. Nos cultos também tem. O emissor é aquela pessoa que emite, que dá origem à comunicação. No caso da escola dominical, o emissor é o próprio professor. Então o professor, ele é o quê? O emissor. Ele prepara a lição uma semana antes. Para isso tem aquelas leituras complementares de segunda a sábado. Para ele abordar bastante, estudar bastante. Ele não chegar na hora da escola dominical, não contar história, aí vai abrindo brecha para os irmãos contar história, pronto. Você paga a cara a revista, você foi para ali, você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada e você não passou nada. Você só passou para os irmãos experiência. Mas o conteúdo, o miolo principal da revista, você não passou. Então, o emissor, ele tem que transmitir o foco da mensagem da lição. O receptor é aquele que vai ouvir a mensagem do emissor. E ele tem que transmitir a mensagem, ser objetivo, ele tem que transmitir a mensagem, ser objetivo, o máximo que ele pode. Então o professor tem que ser o máximo comunicativo, receptivo, transmitir a mensagem. Se você pegar a lição EBD, você vai ver lá que ela tem objetivos. Ela trabalha com 3 objetivos da escola dominical. Então é isso que nós temos que abordar, os objetivos da lição. O que a lição está falando? Objetivo da lição. O que a lição está falando? Se a lição está falando sobre orientação ao crente, então tem que trabalhar dentro da lição sobre o que ela está orientando. É importante eu saber o que é o objetivo da lição e está transmitindo para os alunos e para mim também. Se não adianta não ficar ali toda a vida, não vamos transmitir o foco principal. Nós temos que fugir de algumas coisas que estão fora da lição de escola dominical. Não abrir muita brecha para ficar contando história, porque senão, quando daqui a pouco a escola dominical ela vira um lugar de testemunho e não de ensinamento. O culto de testemunho não é na escola dominical. Ali é aprendizado, onde o aluno tem que ir não para contar história, ele tem que ir lá focado na lição e perguntar: professor, o que significa para mim esse assunto tal aí, esse assunto tal, professor? Não entendi. Hein, professor? Me diga aí, o que esse assunto quer dizer, professor? Eu não entendi, eu estou em dúvida. Então o aluno, ele vai perguntar ao professor o que aquele assunto quer dizer, que ele não entendeu.
E o professor, por obrigação, tem que estudar em casa, para quando o aluno perguntar, ele repassar na íntegra e dentro da Bíblia o que o aluno perguntou. Se abrir brecha na escola dominical, daqui a pouco a escola dominical vai virar um conto um lugar de testemunho, onde as pessoas vão contar um cara de historinha lá de 1900 atrás. Ou seja, a escola dominical não é para isso. É para você tirar dúvidas. É passar a informação que está na lição. E se o aluno tiver dúvida, você vai abrir um espaço para ele tirar dúvida, não para ele dar testemunho. Senão você não faz a escola dominical. Eu tenho uma maneira de estudar a escola dominical. E uma das grandes maneiras, uma das grandes ferramentas que eu uso para atrair os alunos na escola dominical, se o aluno estiver batendo papo na hora que eu estou lecionando, eu dou uma parada. Eu dou uma parada. Eu dou aquela parada. Eu aprendi isso com um grande instrutor lá de Minas Gerais. Tá? Ensinou a gente muito bem. Eu dou aquela parada, eu dou aquela pausa na lição, e aquele aluno que está batendo papo na hora da escola dominical, é para ele que eu vou fazer uma pergunta. Isso é muito importante. É para ele que eu vou fazer uma pergunta, para ver se ele está entendendo o que eu estou falando. Então eu faço uma pergunta para ele, dou uma pausa. Ô irmão fulano, você aprendeu o que na lição? Porque tem pessoas que ele vai à escola dominical, ele não vai com o intuito de aprender, ele vai com o intuito de atrapalhar o professor. Outros vão para passear, como se a escola dominical fosse um lugar de passeio, parque de diversão. Não vão para aprender. Não aprende. No final, quando você vai embora, quando vai embora, se você perguntar a ele, ô irmão, o que você aprendeu na escola dominical? Ih, irmão, esqueci. Não é que esqueceu, que você estava na escola dominical, mas a lição da escola dominical não estava em você. Então é importante quando a pessoa vier, a pessoa trazer o seu material didático, que é a sua revista. Se ele quiser trazer um caderno, um lápis, e traga, para ele anotar algumas perguntas que o professor fazer, ou ele pode trazer algumas perguntas para perguntar ao professor. E lembrando, também você não vai bombardear o professor também de perguntas, senão daqui a pouco não tem escola dominical. É só você fala e o professor não fala. Lembrando que o professor é quem está falando, não é você, você é o aluno. Isso é muito importante. Então, eu sou, tá, entre muitos, um grande incentivador da escola dominical. E eu sempre fui exemplo para meus filhos, eu indo à escola dominical. Sempre fui. E aprendi com o meu pastor, que hoje está jubilado, o seguinte: quando você for à escola dominical, não mande os seus filhos. Vá com eles. Isso é muito importante. O ensino. Então nós temos que ensinar, gente. A escola dominical é para isso. Por isso tem até o nome, escola de domingo. É um momento de 2 horas, gente. São 2 horas. Então nós temos que aproveitar as 2 horas para passar para os irmãos o máximo de informação dentro da revista. Tem dia que a gente não consegue falar as 3 partes da lição, porque o assunto ele é muito bom, né? Tem dia que a gente só fala a primeira parte da lição, mas nós temos que ser bem sucintos e objetivos quando for transmitir a mensagem para os alunos. Para isso você tem que ler a lição, estudar a lição. A minha lição é toda marcada. E eu levo um esboço, mas nem sempre dá. Tem dias que eu faço 7 folhas de esboço da escola dominical, da lição. E tem dia que não dá nem para falar, nem uma folha. Eu resumo bem, bastante por causa do tempo. Eu resumo bem, mesmo tempo. E aquilo que eu estudei no esboço fica gravado na cabeça. Então eu vou repassando passo a passo para que ninguém fique em dúvida. E sempre trazendo a pessoa para dentro da Bíblia, mostrando para eles versículos bíblicos de que aquele assunto está tratando. Isso é muito importante. E muita gente não faz isso. Então nós temos que aprender passar o máximo do que nós fazemos aí. Aí tem uma pergunta aqui no livro que foi escrito pela CPAD que diz assim, eu não vou mostrar a capa aqui.
O que fazer para despertar e manter a atenção do aluno? Se você é professor, está lecionando a sua classe, tá? E os seus alunos estão conversando, batendo papo, e você quer que eles interajam e prestem atenção na sua lição, você tem que mudar um pouco a sua forma e ver de que maneira você está ensinando a escola dominical. Como você está ensinando? Um problema que deveria inquietar todos os professores da escola dominical é: por que os alunos deixam de prestar atenção às aulas? Alguma coisa o professor está fazendo para que os alunos se distraiam na escola dominical. Todo professor ele deve saber que despertar e manter a atenção é condição indispensável para o aprendizado dos seus alunos. O que fazer então para se conseguir isso? O professor deve observar todas as regras do processo de comunicação. Se fizer isso, boa parte da dificuldade em relação ao problema está solucionada. Depois, praticar a empatia em relação aos seus alunos. Na verdade, uma coisa ligada à outra. É quase impossível ministrar uma aula observando as regras do processo de comunicação sem praticar a empatia. O professor deve mostrar honestidade, segurança e domínio do assunto. Olha aí. Isso aqui é importante, domínio do assunto. Quando o professor ele tem domínio do assunto que ele está repassando para os alunos, a escola dominical se torna interessante. A aula que você vai aplicar no domingo se torna interessante quando você tem domínio do assunto. Quando você tem conhecimento do assunto e você não vai para contar história. Eu fico zangado quando eu vejo um professor na escola dominical contando história e ele não passou o conteúdo principal da lição. Só contou historinha. E não passou o conteúdo principal da EBD. Só contou história da carochinha. Então, aqui está o ponto-chave. Ele tem que ter domínio do assunto que ele vai falar para os seus alunos. O assunto que ele vai repassar, ele tem que ter domínio. Ele tem que saber controlar. Ele tem que saber o que ele está falando para os alunos dentro da lição. Tá? Os alunos tenderão a não se interessar por um assunto se o professor não está ensinando, não demonstra essas qualidades. Aí o aluno começa a bater papo, porque o assunto que o professor está falando não lhe chamou atenção. Ou simplesmente o assunto é um e o professor está ensinando outra coisa. A gente vê muito isso na escola dominical. O assunto da lição é uma coisa e o professor está contando uma outra história diferente. Ele não entrou no assunto, ele não estudou o assunto, ele não fez um esboço no assunto. É por isso que a instrução do professor mais cedo é importante para ensinar ele, orientar se ele tem dúvida. Se ele tem dúvida, uma outra pessoa tem que ensinar, não ele. Isso é muito importante. Depois, os alunos prestarão atenção à aula se sentirem que ela interessa a eles. Olha aí. Então, para o aluno prestar atenção na aula, o assunto que o professor vai falar é que vai dominar, é que vai cativar eles. Aí está o problema, porque que muita gente se desinteressa apenas na escola dominical. Por quê? Porque o professor não tem domínio da lição, só conta história, só fala em língua estranha o tempo todo na escola dominical com os olhos fechados, e ele não passa nenhum assunto para o aluno da revista. Então está aqui, falta de interesse. Por quê? Por que há falta de interesse de muitas pessoas em ir à escola dominical? Porque o professor, muitas das vezes, não é adequado para a função. Ele está ali porque colocaram ele. Mas ele tem que, primeiramente, estudar a lição. Sentar em casa, durante a semana, pegar as leituras complementares, pegar os pontos principais. Eu procuro, gente, no máximo que eu faço, sabe o quê? Pegar o ponto principal da lição.
Os pontos, eu trabalho em cima dos pontos principais da lição e faço um resumo dele. Então eu pego os pontos principais, faço um resumo, e ele tendo versículos bíblicos em concordância, eu coloco também no esboço. Isso é muito importante para você chamar a atenção dos seus alunos. Então, se você quer cativar os seus alunos, você tem que mudar a sua metodologia de ensino. Ver como você está ensinando. Qual é a sua postura na hora de ensinar. E não ficar com um assunto repetitivo, parado ao mesmo tempo, não. Botar a lição para andar. Abordar mesmo o que você está aprendendo. Pois, quando percebem que o conteúdo da lição que irão aprender tem aplicação prática na vida espiritual e material, naturalmente ficarão atentos ao ensinamento que irão receber. Nesse aspecto, o professor, é lógico, ele tem os seus méritos, né? Ele tem os seus méritos, né? Agora, o professor tem que ficar esperto também, né? O que fazer para se expressar melhor? Tem várias maneiras para o professor se expressar melhor na escola dominical. Tem várias. Ele que tem que se organizar na escola dominical. Tá? Então, eu estou fazendo um resumo aqui da escola dominical. A necessidade de ser específico é outro ponto que o professor tem que aprender. Ser específico no assunto que está falando. Botar a lição para andar. Ele tem que ser específico. Então, tem vários pontos. Ilustração. Eu trabalho muito com ilustração. E outro ponto importante. Ilustração. Eu trabalho muito com ilustração. Eu uso muito a ilustração para poder cativar os alunos para que eles interajam dentro da EBD. Maneira de falar é muito bom. Tá? É uma maneira muito boa de falar. Então tem várias formas aqui. Ó. O professor, outro ponto importante, ele deve motivar seus alunos para a escola dominical, motivar seus alunos, trabalhar com motivação. Isso é um ponto chave também na escola dominical. Então é por isso que eu amo a escola dominical, gente. Eu amo demais. Tá? Eu amo demais a escola dominical. Para mim, ela tem uma importância fundamental. Não sei para você, mas para mim tem me ensinado muito. Tem me ensinado muito. Graças a Deus, eu tenho prazer quando eu vou à escola dominical. É a maior alegria minha ir à EBD. E olha, eu sou um dos maiores incentivadores. É lógico, na minha casa, na congregação que eu passo, eu incentivo os alunos a vir para a escola dominical, a vir para a EBD. E às vezes eu sento embaixo na classe ali, vendo o professor ensinando. Então, eu pergunto, eu sou o dirigente da congregação, mas o professor está ensinando, então eu sento embaixo para me aprender com ele. Eu estou ali para aprender com ele. Ali tem que esquecer que eu sou o líder dele ali. E tem que aprender com ele. Então eu sento embaixo para ouvir o que ele está ensinando. E quando eu vejo que os alunos estão distraídos na lição, eu faço uma pergunta dentro da revista, não fora da revista. Não conto história não. Dentro da revista do assunto que ele falou, eu pego um ponto importante, abordo com ele. Professor, vem cá. O senhor poderia me ensinar, me explicar o que esse texto quer dizer? Eu estou com dúvida. Não é que eu estou testando, professor. Então, quando você tem dúvida do assunto que o professor está falando, você tem que perguntar ao professor. O professor tem a obrigação de estudar. O professor não estuda a lição quando ele chega na escola dominical, não. O professor estuda uma semana antes. Ele estuda na segunda-feira porque ele sabe que no domingo ele vai dar aula. Então ele estuda a segunda. Então aqui, ó, meu material didático aqui está aqui em cima, sobre a mesa, olha só. Ó, todo o meu material didático de escola dominical está aqui, olha aqui. Ó,
E olha, aqui é grande o material, ó. Tá vendo aqui? Uma gama de material além da Bíblia Sagrada. Eu coloco em cima da mesa. Coloco aqui o caderno, lápis, caneta, régua. Eu coloco então sobre a mesa lápis, caneta, régua, caderno, a revista da escola dominical e as bíblias de estudo. Isso é muito importante. Então, gente, hoje eu falei sobre a importância da escola dominical, dei algumas dicas importantes para que você, professor, eu, como professor, possamos cativar os nossos alunos a se interessarem pela escola dominical. E você que é obreiro e não frequenta a escola dominical, filho, o crescimento seu, a avaliação do seu crescimento, você me desculpe falar, mas a avaliação para o seu crescimento está exatamente na escola dominical. Porque amanhã você vai ser um dirigente de uma congregação, mas você não gosta de escola dominical. Então, para que você vai dirigir uma igreja se você não gosta de escola dominical? Você vai repassar o que para os seus alunos? Os seus liderados? Nada. Porque você nunca gostou de escola dominical, nunca frequentou. Aí muitas pessoas não crescem e ficam reclamando por que não consagram ele, porque nunca gostaram de escola dominical. E existem pessoas na igreja que desmotivam os outros a ir à escola dominical. Então, não faça isso. Não desmotive as pessoas para vir à escola dominical, não. Pelo contrário, seja motivador para que eles venham. E se você não gosta de escola dominical, então não fica também falando para os outros, não vai não. Aquilo é chato, aquilo é chato. É 2 horas lá ouvindo só ladainha. Não é ladainha, não. É ensinamentos práticos. E nós estudamos revistas que são muito importantes para a nossa escola dominical. Olha, teve revista que falou muito sobre o casamento e muita gente não foi. Não foi para aprender. Teve revista que falou muito sobre o ensinamento de profecia na igreja. Muita gente não foi, porque sabia que aquele assunto ia ser bastante abordado e ventilado, e não foram. Tem assunto que fala sobre o comportamento do crente. A pessoa não vai. Não frequenta. Não gosta. Tem uns que falam que eu não gosto da escola dominical. Então, você não vai crescer nunca, filho. Você pode ser até obreiro. Mas o que você vai ensinar para os seus liderados se você não vem? Então, volto a dizer, não fique desmotivando as pessoas de vir à escola dominical. Pelo contrário, seja um motivador, um incentivador da escola dominical. Hoje é um dos maiores celeiros de formação de obreiros, é a EBD. Portanto, eu te convido, venha para a EBD. Venha para a EBD. Na sua igreja, se tiver EBD, seja aluno dela, seja assíduo. Portanto, aqui na minha igreja, o horário dela é 9 horas, de 9 às 11. Todo domingo, 9 às 11, escola bíblica dominical. Então eu convido você que não é aluno a se tornar aluno. Se torne aluno. Se você é do nosso ministério, se torne aluno. Se você é de outro ministério e lá tem, se torne. Vá para você aprender. Tire um tempo no seu domingo, porque você tira tempo para tudo no domingo, menos para a EBD. Na hora da EBD você está com sono. Mas quando você vai para outro lugar de manhã, no mesmo horário, você não está com sono. Engraçado, né? Então, tira um tempo. Interaja. E Deus vai te abençoar de uma maneira muito grande. Você vai ver como Deus vai te abençoar quando você começar a mudar o seu pensamento sobre a escola dominical. Amém? Eu sou o presbítero Edivaldo, portanto, hoje eu falei sobre a importância da escola bíblica dominical. Amém? Graça e paz. Que Deus te abençoe e te dê vitória sempre, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.